Cara amiga, caro amigo telespectadores, nossos votos cordiais de muita paz. Novamente estamos com vocês, através da tvsei.com. A nossa abordagem de hoje diz respeito a um tema que merece o melhor tratamento de todos, particularmente de nós, os espíritas. Desejo referir-me à obsessão. A obsessão hoje, como em alguns períodos da humanidade, naqueles períodos aconteceu, tem um caráter epidêmico e encontra-se nas mais diferentes manifestações em nossa sociedade. O egrégio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, referiu-se que periodicamente a humanidade parecia assaltada por verdadeiras hordas de espíritos infelizes que produziam obsessões coletivas. Não é necessária uma acuidade maior para observar que os disparates, os transtornos, os desequilíbrios que vicejam em nossa sociedade estejam refletindo de maneira inequívoca a tragédia de uma obsessão coletiva. Ficaram célebres muitas cidades no passado, que foram invadidas por hordas de espírito provocando obsessões tormentosas como Euxênias e em tantas outras. Vivemos hoje os dias da angústia, da agressividade e da violência. É certo que há grandes exceções, que existem espíritos de escola, afinal, sem os quais não poderíamos sobreviver neste naufrágio dos sentimentos nobres. No bártaro a que fomos atirados pelas nossas atitudes inconsequentes. É natural, portanto, que estejam entre nós esses espíritos necessitados de compaixão e de diretrizes, para que se recuperem, para que encontrem o caminho do discernimento e possam contribuir em favor da própria como da felicidade coletiva. Abordando a questão com seriedade, Allan Kardec, em o capítulo número 23 do Livro dos Médiuns, estuda as obsessões, demonstrando que nem toda loucura é loucura, sendo invariavelmente um processo obsessivo. Mas é necessário discernimento e cuidado, porque nem toda obsessão é apenas obsessão. Pode também ter no seu bojo embutida a loucura, que agora se nos apresenta numa variedade muito grande de manifestações, de sintomas, de definições. O certo é que nas páginas mais recuadas da história da humanidade vamos encontrar fenômenos obsessivos lamentáveis e dolorosos. Eu recordo-me, por exemplo, que Nabucodonosor periodicamente era assaltado pelas forças do mundo espiritual inferior e deixava-se arrastar a transtornos de conduta emocional e mental de maneira lamentáveis. Saul, muitas vezes, no seu tipo de depressão bipolar, de angústia e de exaltação, somente se acalmava na terapêutica apresentada por Davi, através dos salmos, dos cânticos, tangendo a lira, apresentando uma maneira de espantar as forças tenebrosas que dominavam a mente do rei aturdido. Recordamos-nos da célebre Casa Júlia de Roma, Domício Nero, por exemplo. Depois de haver assassinado a sua esposa e a sua mãe Agripina, asseverava vê-las perseguindo, clamando por justiça. E para poder fugir dessas sombras que ele chamava malignas, mandou erguer a Domus Áurea, onde tentou refugiar-se, sem o lograr, na sua mente atormentada, que culmina pelo ato hediondo de um suicídio, homicídio,
Quando, não tendo coragem de atirar-se sobre a lança, um soldado ajuda-o com todo desdém e sarcasmo. Mas se observarmos Tibério, essa personalidade incomum do Império Romano, em Anacapari, muitas vezes realizava evocações de espíritos e mandou matar a Ápio, porque o interrompera numa dessas atividades, também com a mente atormentada pelas forças ultrizes da erraticidade inferior. No Evangelho de Jesus, os fatos das possessões, palavra que Allan Kardec preferiu substituir por subjugações, já que os espíritos desencarnados não entram no corpo possuindo, como ocorreria com o líquido dentro de um vasilhame. A interferência é sempre perispírito a perispírito, do desencarnado com o encarnado, ao qual se lhe acopla aquele que exerce maior pressão, e naturalmente a mente do desencarnado é mais vigorosa, utilizando-se das fragilidades morais, da consciência de culpa, do débito daquele que delinquiu, procurando fazer justiça com as próprias mãos, em o delírio atormentado por causa da própria ignorância. O Evangelho de Jesus está rico dessas cenas lamentáveis e dolorosas. Esteja ela no jovem que parecia sofrer de epilepsia, a quem Jesus atendeu depois de descer do Tabor, na planície do Esdraelon, quando o pai agoniado disse-lhe: um espírito imundo toma-o e o faz babar até o próprio sangue. E o mestre compungido olha além das fronteiras da carne e vê nas sombras o espírito covarde, escondido e perverso, e diz-lhe com autoridade: espírito imundo, em nome de meu pai eu te ordeno, sai dele. E claro, o obsessor libertou a sua vítima, que o mestre entregou ao pai em perfeita lucidez. A mim impressiona-me particularmente a grande cena em Gadara, quando Jesus, desejando visitar aquela cidade de criadores de porcos, odiados pelos judeus, que consideravam os suínos animal imundo, portador de muitas enfermidades, e ao atravessar com os seus companheiros o cemitério abandonado, sai de uma sepultura o homem transvariado. Jesus de Nazaré, grita ele, que tens tu contra mim? E o mestre interroga: e quem és tu? Nós somos legião, porque nós somos muitos aqueles que estamos neste corpo. Não nos mandes para o Hades, deixa-nos pelo menos tomar conta dos porcos que aqui pastam. E Jesus, expulsando do atormentado, viu os suínos atirarem-se na montanha, nas frinchas das rochas despedaçarem-se na direção do mar. É claro que os obsessores não incorporaram os animais, mas a sua vibração, a algazarra que produziram ao libertar aquele corpo, espantou os animais, que partiram desesperados e tombaram do alto da montanha. E então Jesus recupera este e tantos outros. Indivíduos portadores de obsessões físicas, de paralisias, por injunção da força psíquica da entidade perversa nos centros do movimento, de mudez, de surdez e até de cegueira, graças a esta ação prejudicial da mente desencarnada sobre a encarnada, submetendo-a. Allan Kardec estuda com propriedade este fenômeno e oferece não apenas a terapia curadora, mas sobretudo a terapia preventiva. Vivemos os dias da depressão. As estatísticas são alarmantes.
200 milhões de depressivos que foram diagnosticados, fora aqueles que se não submeteram a quaisquer exames e que devem constituir uma quantidade idêntica. Na grande maioria, são também portadores de perturbações espirituais. Almas que somos endividadas perante as leis cósmicas. Trazemos no cerne do ser o nosso código de débitos. Da mesma forma que o código genético abre-nos em seja a compreensão das aflições que nos acontecerão durante a existência. Nesse código genético estão os nossos fenômenos negativos, impressos no genoma, para que no momento próprio desencadeie o fenômeno de natureza orgânica, emocional ou mental. Quando o notável diretor do projeto Genoma Humano, o Dr. Francis Collins, apresentou o primeiro rascunho na Casa Branca, ao lado do presidente Clinton, ouviu do emérito governante daquele país a referência de que era possível agora entender Deus pela maneira como gerou ou realizou a sua criação. E o Dr. Collins, que é teísta, exultou, compreendendo que, por fim, havia encontrado uma solução para o problema evolucionismo-criacionismo. O criacionismo bíblico estava exarado no hálito divino, no sopro, no espírito, que também é primário, simples e ignorante, e que vai evoluir através das formas mais primárias, através dessa proposta natural, das mutações, das transformações, das complexidades orgânicas, até o homem e mulher que somos hoje, trazendo escritas em nosso código genético as necessidades que ali são impostas pelo nosso perispírito. Então a obsessão está também impressa em nosso genoma, através dos débitos que nós praticamos em existência transata. E chegando o momento próprio, a vítima desarvorada acerca-se-nos e passa a cobrar-nos, a princípio, de uma maneira telepática. Pode acontecer como se fosse um surto, uma agressão momentânea, e que se torna demorada, terrível, chegando mesmo à subjugação. E pode ser suavemente, de uma maneira simples, perturbadora, angustiante, com os episódios de insônia, com a insegurança emocional, com o medo, com os conflitos de conduta, com os complexos de inferioridade, de superioridade, de narcisismo, com as manias insufladas pelos desencarnados, conforme o nosso mapa de imperfeições morais ou as nossas deficiências orgânicas, apresentando-nos enfermidades fantasmas. Revela Chico Xavier que não poucas vezes espíritos que odiavam a doutrina espírita, e por extensão também a ele, cercavam-no de tal forma que ele quase desanimava. Buscava refúgio na prece, no trabalho, interrogando os mentores notáveis. Emmanuel e Dr. Bezerra de Menezes diziam: a única solução é não ter tempo mental, não ter hora vazia, estar com a mente cheia de trabalho, de ação, de benemerência, de caridade, para que a caridade constitua uma armadura de defesa. E ele empenhava-se no trabalho. Quantas enfermidades simulacro que lhe eram transmitidas por essas entidades perversas, umas doentes, outras. Quantos conflitos interiores. O médium honesto dedicado a Jesus carrega uma cruz invisível. Sorri por fora,
E todos pensam que a sua é uma vida muito fácil, trabalhada pelas concessões divinas especiais, como se houvesse privilégios na misericórdia divina. E Chico então confessa que a única maneira que ele encontrava de libertar-se desses espíritos era durante as horas da psicografia. Os mentores afastavam-nos, é claro, durante os trabalhos mediúnicos de desobsessão, das atividades doutrinárias, mas logo terminava ei-los de volta, aturdindo-o, dizendo-lhe palavras vulgares e obscenas, agredindo-o, ameaçando-o e procurando demonstrar-lhe que a sua vida não tinha nenhum sentido. Pelo contrário, era prejudicial à sociedade. Mas, à medida que os anos transcorreram, a sua abnegação, o seu devotamento, deram-lhe uma tal segurança que ele conseguiu resistências interiores para os grandes enfrentamentos e tornou-se respeitado pelos espíritos do mal, como o próprio Mestre Jesus. Está ao alcance de todos nós, mas ninguém pense que é uma jornada fácil. Quando nos dedicamos à causa do bem, não faltam aqueles que desejam perturbar-nos aqui mesmo na terra. Quando você procede bem, pessoas insensatas dizem: você é bobo, ingênuo, não está vendo que você é uma exceção? Não vai progredir nunca. Por esses meios que você elegeu, nunca terá acesso ao progresso. Mas esse é o meio correto. E as atitudes incorretas não levam a resultados saudáveis. Então as obsessões são uma calamidade que nós enfrentamos neste momento histórico, convidando-nos a graves reflexões. A necessidade do vigiar e orar torna-se inadiável, impondo-nos diretrizes de equilíbrio. É claro que temos os nossos fenômenos fisiológicos, psicológicos, temos os nossos distúrbios mentais, orgânicos, a influência da hereditariedade, mas tudo isso dentro do esquema da nossa evolução, obedecendo à lei de causa e efeito, que padroniza a nossa existência na Terra. Não esquecermos, porém, de que em toda essa colocação, a interferência dos espíritos faz-se de maneira pujante, poderosa, mais do que imaginamos, dos maus, pela lei das afinidades, mas também dos bons, quando por acaso conseguimos sair da vasa fétida das imperfeições e ascendemos ao nível mais elevado. A obsessão tem a sua terapêutica libertadora. Primeiro, a mudança de atitude mental. Não deixar espaços vazios para que as ideias perturbadoras aí não se alojem em nossa mente. Evitar as conversas insensatas, a censura pródiga, em detalhes indignificantes, os pensamentos pessimistas, as perseguições gratuitas, os duelos mentais, constituem uma terapia curadora e preventiva das mais salutares. Depois, a boa leitura. A leitura edificante, porque preenche os espaços mentais de otimismo e de sol de esperança. A prática do bem. De qualquer forma, pense no bem e haja bem. Isso lhe dará títulos, nos dará, aliás, a todos nós, títulos de enobrecimento. Fará que granjeemos a simpatia dos bons espíritos que acorrem a ajudar-nos, a proteger-nos, a minimizar-nos os efeitos danosos agora em manifestações de perturbação. As ações de solidariedade, os gestos de simpatia, a oração. A oração é a grande ponte de luz que atravessa o abismo que aparentemente separa a criatura do seu Criador.
Pela oração vão os apelos ao Pai. E pela inspiração chegam-nos as respostas do Pai. E pela caridade, a mensagem do Pai ao nosso irmão. Então, a oração é uma necessidade. Orai sempre e incessantemente, diz o apóstolo. Ao lado da oração, a terapêutica dos passes, receber fluidoterapia, água magnetizada, participar das atividades especiais de desobsessão, quando se tem o conhecimento espírita, quando se participou dos estudos próprios para a educação da mediunidade. Então o Espiritismo possui um arsenal terapêutico, preventivo e curador para o flagelo das obsessões. Façamos uma autoanálise, procurando ver como está a nossa casa mental, a ordem de raciocínios. E poderemos constatar se nos encontramos sob uma boa ou uma inspiração má. Se estamos cheios de pessimismo, de azedume, de revolta, de ressentimento, não estamos bem. Um tipo de força negativa está trabalhando perturbadoramente a nossa existência. Mas se logramos sair desse estado e temos os outros momentos, encontramos-nos dentro da normalidade. Mas se já conseguimos superar com os bons os maus pensamentos, com a alegria de viver a depressão e a tristeza, estamos no nível um pouco superior daquele que é convencional, que partamos para ajudar o nosso próximo, que nos ofereçamos para a sementeira da esperança, doando-nos. E assim estaremos construindo um mundo melhor, diminuindo esta pandemia que vai desaparecer, porque a Terra progride e a sua população também. Façamos a nossa breve pausa para logo voltar. Cara amiga e caro amigo telespectador, abordando a temática da obsessão. A obsessão simples campeia desarvoradamente. Chega-nos como ideias perturbadoras, suspeitas e fundadas, preconceitos contra isto ou contra aquilo, ideias de natureza negativa, que vão tomando corpo, que vão assediando o nosso sentimento e submetendo-o até cairmos naquilo que Kardec chama, em relação aos médios escreventes ou aos médios psicofônicos, de fascinação. Começamos a ficar fascinados pela própria ideia negativa e temos dificuldade de superá-la, não aceitando qualquer tipo de orientação de terceiros. O obsidiado
sempre acha que está certo, como qualquer alienado mental, como qualquer portador de distúrbio de comportamento. Necessita muitas vezes da ajuda externa, porque não tem forças em si mesmo para superar o quadro que se lhe instala cada vez mais perturbador. Logo depois, começamos a ter sintomas físicos, um cansaço inabitual, uma indisposição para os nossos trabalhos mais comezinhos, uma certa antipatia pelas pessoas, uma necessidade de distanciamento de tudo aquilo que nos pode fazer o bem, do trabalho, da fé religiosa. A mim me surpreende mesmo entre alguns companheiros em doutrina espírita. No momento das dificuldades, das dores, dos conflitos, afastam-se da instituição que frequentam e dizem não está adiantando nada. Eu procuro imaginar, se o enfermo tomando remédio continua doente, sem ele, o medicamento, a enfermidade ficará muito pior. Mais do que nunca necessitamos da instituição espírita, primeiro como nosso lar coletivo, como a nossa oficina de trabalho, onde teremos a oportunidade de exercer a solidariedade, de trabalhar a compaixão, a tolerância, de nos melhorarmos. Logo depois, como hospital de almas. Enquanto estamos saudáveis, ali vamos para ajudar. No momento em que necessitarmos de socorro, ali vamos para receber. Nem sempre estaremos na privilegiada condição de doador. Muitas vezes, mesmo doando, estamos necessitados e recebemos. Mais do que nunca, o participante do movimento espírita necessita de estar tecendo armas nas fileiras do movimento, nos dias mais difíceis, aceitando humildemente a injunção. Não me refiro aqui a submeter-se-lhe, aceitar e lutar para superá-la. Então a casa espírita é o posto avançado de luz em plena escuridão. Na fronteira do bem e do mal, ali está a instituição espírita como sendo o núcleo de socorro no campo de batalha. Então muitas vezes instalam-se nessa fase das manifestações obsessivas os conflitos no lar, as prevenções, as lutas domésticas, as separações dolorosas entre parceiros inubentes, entre filhos e pais, entre amigos. Necessário vigiar, usar de prudência, não tomar decisões apressadas quando não se encontra emocionalmente bem, seja por fatores psicológicos, seja por fatores espirituais. E se por acaso o problema apresentar-se mais grave, recorrer à ajuda dos passes. Toda instituição espírita tem a sua terapêutica socorrista, através de passes magnéticos, de passes fluídicos. Tem as reuniões de esclarecimento espiritual, de desobsessão. Conversar com o diretor dos trabalhos, pedir a ajuda dos benfeitores, para que os diretores das reuniões que o indivíduo não possa participar, interceda, a fim de que os nobres guias vão buscar as entidades perversas e tragam-nas para serem submetidas à terapia da orientação. As obsessões são muito cruéis, porque insidiosas, demoradas. Muitas vezes o indivíduo acredita-se livre da obsessão porque os sintomas momentaneamente desapareceram. A entidade perversa está de tocaia. É necessário ter muito cuidado, não abrir as defesas para não ser vítima de uma nova agressão. Muitos desses espíritos me dizem: quando o meu paciente, a minha vítima, ele deseja dizer, é levado a uma instituição espírita, eu agrido com mais ferocidade. Porque a pessoa chega ao seguinte raciocínio: vindo aqui eu piorei, então não venho mais. Então o Espírito me dizia:
Diminuo de intensidade, é para você dizer, melhorei. E na primeira chance aposso-me dos seus recursos de raciocínio e de emoção e domino-lhe a personalidade e a vida. É uma atitude cruel. Outras vezes mudam de metodologia. Quando a pessoa vai à instituição espírita e recebe ajuda, eles se afastam momentaneamente, o paciente sente-se muito bem e, claro, não retorna. Não retornando, está com os flancos desguarnecidos. E ao primeiro momento, uma contrariedade, uma enfermidade, um resfriado, um transtorno gástrico, um distúrbio gástrico. E a entidade acerca-se, aproveita da fragilidade, da emoção, da mente ou do corpo e predomina no seu objetivo nefasto, tornando o processo muito mais difícil. Por isso que as recidivas na obsessão são muitas. Toda vez que alguém esteja num tratamento desobsessivo, permaneça com tranquilidade, sem pressa. Afinal, as doenças da alma não são curadas a passe de mágica. Só existe obsidiado porque há devedor. E só existe cobrador porque é infeliz. Na sua condição de vítima, acredita que não há justiça divina e toma nas mãos a clava dessa justiça que se atribui o direito de manipulá-la. E mergulha num abismo muito pior. Há uma entidade que, na minha juventude, me dizia: eu vou matar-te. Eu respondi invariavelmente: primeiro, se Deus permitir. Segundo, matar-me não me anula em nada, porque você é desencarnado. Eu viverei. E se eu desencarnar como sua vítima, você não me alcançará nunca mais. Porque terei resgatado o meu débito e estarei numa posição melhor do que a sua, porque a vítima sempre é mais feliz do que o seu algoz em qualquer campo de atividade. A vítima inspira compaixão, principalmente quando não dispõe de recursos para a defesa, ou são ocorrências que se impõem dominadoras sobre a criatura. E lentamente, com muita paciência, anos a fio, consegui superar a injunção perturbadora. Quantas situações desagradáveis me foram criadas. Eu tinha oportunidade de ver o espírito zombando de mim, utilizando-se de amigos meus que me criticavam. Me criticavam na face, ou me criticavam pela ausência, deixando-me perceber. Recordo-me que ao visitar muitas vezes o venerando médio de Uberaba, uma personagem especial, que ali mantinha muita liberdade de ação, saudava-me jovialmente, sim. E à medida que eu ia andando, desferia-me golpes ultrajantes, palavras obscenas, de maneira que eu ouvisse. Como eu sabia que se tratava de um obsidiado clássico, um epiléptico aturdido, sempre o envolvi em compaixão e nunca lhe sintonizei na faixa. Os meus inimigos, claro, utilizavam-se dele para tentarem afligir-me. Nunca lhe permiti a satisfação de saber que eu percebia. Nunca lhe facultei o júbilo de não o saudar. Tentou várias vezes demonstrar-me a sua animosidade, seu estado inamistoso, a sua antipatia. O problema era dele, não era meu. E eu sempre o tratei com urbanidade, até com carinho e respeito, admirando o seu devotamento, o seu trabalho, respeitando-o, porque todos somos dignos de respeito, de consideração. E as entidades não conseguiram bloquear meu caminho quanto desejavam, porque um atrito com este cavalheiro iria redundar em dificuldades bem maiores, não para mim, porque cada qual tem a sua própria responsabilidade, mas para o trabalho que eu pretendia desenvolver. Mas não apenas eu, todos nós estamos nestas injunções. Quantas vezes o nosso chefe inamistoso
gera situações muito graves em relação a nós. E nasce um sentimento de antipatia, de ódio, um sentimento de revide, produzindo sensações muito perturbadoras. Em quantas ocasiões nós nos encontramos vitimados por esses seres espirituais impiedosos. Necessário mantermos a nossa serenidade interior, orando a Deus, entregando-nos em caráter de totalidade, porque este é o objetivo essencial da nossa vida. Saúde é o estado ideal, doença é acidente de percurso. O nosso mestre é o protótipo da saúde integral. Nunca nos esqueçamos que Jesus é a luz do mundo, e aquele que anda na claridade não tropeça na escuridão. Nas grandes problemáticas da obsessão que tomam conta da Terra, somos mais ou menos obsidiados por causa do intercâmbio que mantemos com o mundo espiritual. É um intercâmbio constante. Vivemos mergulhados nessa psicosfera. E é claro que somos vítimas das circunstâncias perturbadoras se o nosso nível emocional e espiritual não está à altura de superar a condição desagradável. O Espiritismo, por fim, chegou à Terra para proporcionar-nos a saúde integral, meditar nos seus postulados, vivenciá-lo em cada momento, trabalhar com afinco, não somente uma atitude terapêutica de natureza psicológica que proporciona grande bem-estar, como também é o melhor método para a aquisição da saúde. Vamos fazer a nossa pausa e logo retornamos. Apresentamos ao amigo leitor a obra Um Encontro com Jesus, compilada pelo companheiro Délcio Carlos Carvalho. Transcreve diversas palestras integrais ou trechos vários de temas proferidos por Divaldo Pereira Franco. Reúne em um só volume os contos que compensam a sensibilidade e expõem as essências doutrinárias mais apreciáveis, atendendo à busca do conhecimento e conduzindo-nos ao discernimento, à estabilidade emocional, à segurança interior, que só aquele que é dotado de uma fé autêntica e capaz de fluir, mostra-nos com tintas e cores esplendentes, de beleza, o Cristo amor, o mestre amigo e incomparável das nossas vidas, como tantas vezes o querido médium a ele assim se refere. Ao final, o querido leitor sente-se-á gratificado por ter feito esta viagem ao encontro de Jesus, aportando acalentado por sagrados estímulos para a vida, amando Jesus, dilatando sua compreensão sobre o sublime sacrifício do Nazareno amigo, introjetando-o definitivamente como modelo e guia por excelência. Pedidos deverão ser encaminhados ao endereço eletrônico leal@mansãodocaminho.com.br. Estamos chegando à etapa final do nosso encontro com Divaldo no dia de hoje. No próximo domingo, no mesmo horário, aqui estaremos para uma nova análise de um dos dramas da atualidade. Agradecemos ao caro amigo telespectador, à cara amiga telespectadora, formulando votos de muita paz durante esta semana. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e até o nosso próximo encontro pela tvc.com.
coletivas. Não é necessária uma acuidade maior para observar que os disparates, os transtornos, os desequilíbrios que vicejam em nossa sociedade estejam refletindo de maneira inequívoca a tragédia de uma obsessão coletiva. Ficaram célebres muitas cidades no passado, que foram invadidas por hordas de espírito provocando obsessões tormentosas como Euxênias. E em tantas outras. Vivemos hoje os dias da angústia, da agressividade, da violência. É certo que há grandes exceções, que existem espíritos de escola, afinal, sem os quais não poderíamos sobreviver. Cara amiga, caro amigo telespectadores, nossos votos cordiais de muita paz. Novamente estamos com vocês, através da TVC Hiper, neste naufrágio dos sentimentos nobres, no Bártaro, a que fomos atirados pelas nossas atitudes inconsequentes. É natural, portanto, que estejam entre nós esses espíritos necessitados de compaixão e de diretrizes, para que se recuperem, para que encontrem um caminho do discernimento e possam contribuir em favor da própria como da felicidade coletiva. Abordando a questão com seriedade, Allan Kardec, em o capítulo número 23 do Livro dos Médiuns, estuda as obsessões, demonstrando que nem toda loucura é loucura, sendo invariavelmente um processo obsessivo. Mas é necessário discernimento e cuidado, porque nem toda obsessão é apenas obsessão. Pode também ter no seu bojo embutida a loucura, que agora se nos apresenta numa variedade muito grande de manifestações, de sintomas, de definições. O certo é que nas páginas mais recuadas da história da humanidade vamos encontrar fenômenos obsessivos lamentáveis e dolorosos. Eu recordo-me, por exemplo, que Nabucodonosor periodicamente era assaltado pelas forças do mundo espiritual inferior e deixava-se arrastar a transtornos de conduta emocional e mental de maneira lamentáveis. Saul.com. A nossa abordagem de hoje diz respeito a um tema que merece o melhor tratamento de todos, particularmente de nós, os espíritas. Desejo referir-me à obsessão. A obsessão hoje, como em alguns períodos da humanidade, naqueles períodos aconteceu, tem um caráter epidêmico e encontra-se nas mais diferentes manifestações em nossa sociedade. O egrégio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, referiu-se que periodicamente a humanidade parecia assaltada por verdadeiras hordas de espíritos infelizes que produziam obsessões coletivas.